De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Marques Pina Júnior, otorrinolaringologista, está conversando conosco sobre as doenças do ouvido, nariz e garganta. Já conversamos aí nos blocos anteriores sobre as partes do ouvido, doenças do ouvido, partes do nariz. Queria que você pudesse explicar também as partes da garganta, né? Nessa parte anatômica aqui, nós temos aqui o que a gente chama de faringe, né? Então nós temos a cavidade oral, propriamente dita, e lá atrás a faringe. Que ela tem a faringe, que quando a gente baixa a língua naquele exame lá de consultório, a gente vai ver o que a gente chama de orofaringe, e aqui embaixo, um exame da parte inferior, a gente vai ver a hipofaringe e a laringe. A laringe, lá no consultório, todo mundo fala, mas eu estou com uma laringite ou uma faringite? Eu sempre me confundo, né? A faringe é a garganta. A laringe é o local onde emite a voz. Então, onde tem as cordas vocais, é na laringe, né? Então, quando você tem uma inflamação de corda vocal, você está tendo ali naquela região uma laringite, né? Então, a gente vai ter aqui, e a parte superior da faringe é onde está, que a gente estava falando sobre adenoide. A gente chama de rinofaringe, orofaringe e laringofaringe, ou hipofaringe, né? É só nomenclatura. Então, quando a gente faz o exame da cavidade oral, a gente tem de olhar língua, palato, amígdalas, que faz parte da faringe, e a gente desce, vê a base da língua, que também tem uma amígdala. Então, quando você retirado uma amígdala da faringe, que a gente chama de amígdala palatina, você ainda fica com a amígdala da língua. Então, o paciente fala assim, eu vou tirar as amígdalas e nunca mais vou ter problema de amígdala. Isso é errôneo, porque você vai ficar ainda com a amígdala da língua, que chama de amígdala lingual. E a parte de baixo aqui, a parte da laringe, onde tem as cordas vocais, que a gente realmente faz um estudo hoje com um aparelho endoscópico chamado videolaringoscópio. Então, as videolaringoscopias, né, que a gente faz para visualizar a base da língua, a parte de baixo da garganta e a laringe, né? Ok. Nós já temos perguntas aqui do telespectador. Se puder colocar o VT, a produção. Bom dia, doutor Pina. Queria saber se a pessoa que teve câncer de garganta, ele pode afetar a audição do paciente. São situações diferentes, né? Ele teve um câncer na garganta, como nós falamos agora, a garganta, ela toma conta dessa parte da faringe todinha. Então, se ela teve um câncer um pouco alto, que mexeu com o palato, tuba auditiva, vai ter repercussão, sim, para o lado da audição. Tem alguns tratamentos, que dependendo do que for instituído, radioterapia ou quimioterapia, alguns efeitos desses tratamentos podem alterar a audição, né? Mas não especificamente o câncer da garganta caminhou para o ouvido, só em casos extremamente invasores, né? E que não daria para operar. E que não daria para operar, é verdade. Ok, nós temos mais um VT, mais uma pergunta do telespectador. Oi, bom dia. Doutor Pina, gostaria de saber se o mel de abelha, ele realmente funciona contra o pigarro. Como? Contra o pigarro, né? Tem situações que, para evitar o pigarro, a gente pede para o paciente evitar chupar aquelas balinhas, porque isso vai aumentar a viscosidade da saliva e vai ficar mais grossa, e isso vai dar mais agonia, então vai pigarrear mais. Eu, particularmente, se eu usar o mel de abelha, eu me induz a ter tosse. Então, eu acredito que teríamos remédios melhores, principalmente tentar encontrar a causa do pigarro, da irritação laringeia, para a gente poder tirar. Eu não aconselho realmente o mel de abelha. Tem gente que tem uma particularidade que se dá bem. Então, se você se dá bem, você usa. Mas não é uma indicação nossa, não. Não, né? Ok, temos mais perguntas agora de participações no telefone. Sou professor em 2 turnos, ao final das aulas fico rouca. O que fazer para amenizar a rouquidão? Essa é a história, essa aí é uma pergunta que praticamente todo professor quer fazer. Porque o professor, hoje, que é colocado numa sala de aula com 2 turnos, eu trabalho de manhã e de tarde, tem uns que ainda trabalham no terceiro à noite,
A história é o seguinte: eu estou de segunda-feira, estou legal, terça-feira eu já sinto alguma coisa, quarta-feira minha voz já está começando a perturbar, quinta eu já estou rouca e sexta, Deus nos acude que eu quero que chegue sábado. Que aí sábado, domingo ela fica sem falar e segunda-feira de novo. Provavelmente deve ter uma alteração a nível da corda vocal. Se você tem rouquidão, você tem alguma alteração a nível da corda vocal. Não tem, minha voz é rouca de nascença, então você tem um problema na corda vocal desde que nasceu. É uma alteração que pode ser mínima possível, é uma situação que você tem que realmente conviver ou tratar, dependendo da situação, da alteração. Agora, a economia vocal tem que ver, por exemplo, eu vou dar aula 3 horas falando direto, provavelmente, se eu não tiver uma capacidade vocal boa, uma técnica vocal boa, eu vou dar fadiga vocal, eu vou dar lesão nessa corda vocal. Então, para você, professor, você tem que andar todo o tempo com a sua garrafinha de água. Falou um pouquinho, dá só aquele gole para lubrificar, porque você está falando com um bocado de aluno, talvez numa sala que porventura esteja ar-condicionado, está ressecada, e você fala, daqui a pouco resseca toda a mucosa, aí vem o pigarro também, porque fica grudenta a saliva, né? Então, você fale mais devagar, vamos usar as vírgulas e os pontos, tente se colocar de uma forma que a sua voz chegue para todo mundo, evite gritar e se hidrate. E se precisar, uma fonoaudióloga para poder fazer a terapia vocal, para lhe induzir a falar de uma forma correta, aproveitar toda essa capacidade vocal. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, é questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.